Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 2 do meu projeto aqui, né, de falar, né, sobre educação financeira, sobre investimentos, sobre ações, sobre fundos imobiliários, sobre investimentos em geral. Hoje é o dia 2 que eu tomei a decisão de me mostrar aí na internet, mesmo sendo uma investidora CLT, uma investidora de horário de almoço, conforme eu falei no outro vídeo. Eu sou CLT, né, tenho carteira assinada e trabalho de segunda a sexta, horário integral. Porém, eu estou me formando em educação financeira, né, estou fazendo uma pós-graduação e eu me formo esse ano. Então eu resolvi mostrar para a internet, mostrar no Instagram, no YouTube, tudo que eu estou fazendo, sendo uma pessoa pobre, trabalhadora CLT e investidora de hora de almoço. Então hoje eu resolvi, né? Ontem eu comecei a fazer postagens no Instagram, né? Mostrando. No meu Instagram, eu falei no outro vídeo, né? Eu tenho supervisores, gerentes, o pessoal do RH, todo mundo está no meu Instagram. E mesmo assim eu resolvi fechar os meus olhos e seguir aí mostrando o meu trabalho, né? Porque eu acredito que a gente precisa ter várias fontes de renda, né? Então eu criei esse canal aqui para mostrar aí minha jornada como uma investidora iniciante, que é possível sim, né? Uma pessoa trabalhar, né, de CLT e ter investimentos em bolsa de valores também. Então eu fiz lá o Instagram, comecei a postar, criei coragem, tampei os olhos e fui com toda a coragem que eu nem tenho, gente, porque a gente sempre tem medo, né? A gente sempre se amedronta, né, a mostrar o que a gente faz para o mundo, achar que as pessoas vão julgar a gente de como a gente fala, o que a gente faz, né? Vão julgar, ai, mas ela é pobre, não pode ser investidora. Ai, mas a gente sempre acha que as pessoas estão julgando a gente e que tudo gira em torno da gente, na verdade não é. Às vezes as pessoas estão preocupadas com as próprias vidas e nem estão nem aí para o que você está fazendo. Então eu resolvi assim mesmo passar por cima desse meu medo e colocar aí minha cara na internet, colocar minha cara nas redes sociais e mostrar o meu trabalho, que eu também faço por fora, mesmo sendo uma trabalhadora CLT de carteira assinada. Então eu resolvi mostrar lá o meu trabalho. Hoje eu estou fazendo atendimentos com pessoas, clientes que queiram ingressar aí no mundo aí dos investimentos, que queiram entrar no mundo aí de bolsa de valores, que querem investir em ações, que sonham aí em receber dividendos, né, e se aposentar, receber aí um dinheiro de renda passiva, né, sem precisar aí fazer tanto esforço. E eu venho aí nessa jornada trabalhando, né, bastante tempo, fazendo várias fontes de renda, várias renda extra aí por aí, para eu conseguir o dinheiro para aportar, né? Porque não é fácil, a gente, quando ganha pouco, a gente precisa se desenvolver e querer, né, separar aquele dinheirinho ali para a gente poder fazer os investimentos. E foi isso que eu fiz, né? A gente tem várias fases da nossa vida financeira, na nossa vida. A primeira fase lá, a gente começa, né, trabalhar, e aí começa a trabalhar e ter o seu próprio dinheiro. Então a gente passa dessa fase depois para se desenvolver, estudar mais, para a gente poder adquirir conhecimento, né, e aí seguir aí numa carreira melhor, ganhando um salário, ser promovida mesmo, né, conseguir um trabalho, um salário melhor. E aí a fase 2 da vida financeira, né, que a gente começa a se desenvolver e a gente quer aí estudar mais para ganhar mais e ser promovidos e virar um gerente, supervisor, e é isso que a gente faz, né. Aí depois a gente pula para a terceira fase, né, que é aquela fase que, poxa vida, consegui, né, tenho casa, tenho carro, tenho família e tô aqui, né, preciso manter aí as minhas coisas, né, pra gente não perder nada, né. Então a gente fica ali mantendo naquela vida toda aquele conforto, né, que a gente corre atrás para ter, né, a gente sempre corre atrás para ter um conforto. E depois, né, por último, né, a gente passa lá na quarta fase da vida financeira, que é quando a gente quer relaxar, né, se aposentar, meio que descansar ou não trabalhar com tanto esforço, né, não precisar ali indispor, né, com aquele esforço físico, né, porque também a gente já, quando a gente chega na quarta fase, a gente já tá cansado, a gente já tá mais velho, já tá mais adulto, né, responsável. Então aí na quarta fase a gente quer o quê?
descansar um pouco mais, né? Não pegar tão pesado, né? Assim, geralmente as fases da vida financeira são assim, né? A gente passa da primeira fase, vai na segunda, terceira, geralmente as fases da vida são assim. Mas existem pessoas que elas pulam essas fases, né, gente? Por exemplo, uma pessoa que herdou, né? De repente uma herança, aí ela já vai passar da fase da vida financeira, já passa logo direto, né? Já começou lá, ganhou dinheiro, já passou lá para a fase da aposentadoria, já pode até se aposentar por conta lá da herança que recebeu, né? Ou tem pessoas que nem querem, né? Começou lá a trabalhar, ganhou um salário mínimo e acha que tá bom. Não, tá bom, já estou recebendo meu salário e já estou satisfeita e tá tudo bem, né? Não tem problema, a pessoa tá satisfeita com a vida que tem, ganhando lá o seu salário mínimo, não tem problema. Mas aí tem pessoas que ganham lá um salário mínimo, aí passa para a fase da vida financeira número 2, e aí quando chega na fase número 2, ela estuda e se desenvolve, aí consegue ganhar um pouquinho melhor e para por ali, né? De repente ela se desenvolveu, ganhou um pouquinho melhor, conquistou algumas coisas, mas parou por ali, sabe? Se estagnou, ficou... aí a pessoa demora a chegar na fase da aposentadoria. Quando ela chega na fase da aposentadoria, aí ela pulou fases. E aí o que acontece? Ela não consegue se aposentar, porque ela parou ali, não passou para a terceira fase, que era manter, né, aquilo tudo que ela tem. Porque a gente precisa manter, né, gente? A gente constrói aí, ganha dinheiro, conquista as coisas, né, com muito esforço, né, que a gente, sendo CLT, vocês sabem, né, a gente conquista as coisas com muito esforço, mas a gente precisa manter, senão a gente perde tudo, né, no meio do caminho, sabe como é que é? A gente perde as coisas, né, o dinheiro sai pelo ralo, então a gente precisa aprender a tampar os furos do nosso balde lá, né, que está saindo dinheiro para tudo quanto é lugar. Se você está esbanjando muito, tem que aprender lá a tampar os furos, né, vai tampando os furos aos poucos para a gente poder chegar ali na quarta fase da vida financeira, que é ter aí uma estabilidade melhor, né, pra gente poder descansar um pouco, né, porque se você pular etapas, gente, olha, meu Deus, que trelelê que dá. Depois que eu aprendi isso, que a gente não pode pular as etapas, claro que existem exceções, mas assim, que a gente, na maneira natural, seria a gente não pular essas etapas, para que a gente possa chegar aqui na fase, eu mesma, gente, eu vou fazer 50 anos daqui a alguns aninhos, e eu quero chegar nessa fase e poder dizer assim, não que eu não vá trabalhar, gente, eu posso continuar trabalhando, né? Se eu tiver saúde, Deus me dê saúde, eu vou continuar trabalhando, mas eu não quero ter aquela obrigação de me esforçar, de pegar peso, sabe? De estar ali, me indispor com as pessoas e estar ali tendo que engolir. Desculpa, gente, eu falei engolir. Ter ali que engolir, né? Algumas coisas por causa do trabalho, sabe? Às vezes um desaforo, né? As pessoas faltam com respeito, às vezes, com a gente, achando que, porque ela precisa, então ela tem que tolerar. E isso é muito ruim, né? Eu mesma já passei por várias situações no trabalho, é muito ruim isso, a gente ter que se calar, né, por conta de uma pessoa que se acha melhor que a gente e aí quer pisar na gente. Vocês devem saber muito bem que é isso também, né? Tem muita gente que passa por isso. E aí a gente tem que se calar e seguir em frente porque a gente precisa do trabalho. Então é isso que eu não quero. Eu quero chegar na minha fase da vida financeira lá, da minha aposentadoria e ter que trabalhar, mais trabalhar ali com o que eu gosto, ou trabalhar mais moderado, que eu não preciso me dispor tanto com as pessoas, que eu não preciso pegar tanto esforço, né? Se eu aguentar, lógico, eu vou pegar, mas que eu não tenho essa obrigação, não estando possibilitada de fazê-lo, né? Então é isso, gente. Aí eu fiz isso, né? Já lá comecei a postar, já todo mundo já viu, olha, as pessoas lá no meu trabalho já viram as postagens, e começou lá, né, aquele burburinho, todo mundo me chamando lá no privado, né? E a gerência deve ter visto, né? Supervisores e tal, o pessoal do RH. Mas assim, gente, eu tenho consciência de que não estou fazendo nada de errado, estou trabalhando para mim mesma, né? Porque eu sou meu negócio hoje, então eu preciso seguir. A gente não pode depender só de uma fonte de renda, que é a fonte nossa do CLT, porque se aquela fonte secar, a gente fica sem dinheiro, a gente vai ficar perdido na vida aí, tendo que colocar currículo, desesperada, aí procurando emprego em tudo quanto é lugar, né? Então a gente não deve depender só de uma fonte de renda.
E foi isso que eu fiz, eu coloquei lá para buscar clientes, né? Porque eu quero atender clientes no meu horário, depois do expediente, no momento, depois do expediente, ou antes do expediente, ou no final de semana. Quero atender pessoas também no final de semana. Onde der para encaixar os meus clientes, gente, porque o meu atendimento é só uma horinha, né? Geralmente passa um pouquinho assim, porque a gente tem que conversar bastante, mas eu quero muito atrair mais clientes, né? Para que as pessoas consigam, né, entender que a gente não precisa só ficar dependendo, né, ali daquela fonte de renda para poder se aposentar. Eu quero mostrar para as pessoas que realmente é possível, né? Eu fiz, gente, eu comecei lá do zero e coloquei lá aquele dinheirinho, comecei a investir, coloquei lá, ai, gente, eu preciso colocar o pé, vou colocar 100 reais, vou colocar 50 reais, vou colocar 10 reais para ver se dá certo. Foi isso que eu fiz, eu fui colocando lá 10 reais, que fosse 20 reais e, gente, eu fui recebendo dividendos, mas era tão pouco que chegava a rir. Eu ficava olhando assim, gente, 1 centavo, que isso, 2 centavos, o que eu vou fazer com 2 centavos? Realmente assim, quando você vê aqueles centavos, você não imagina que aqueles centavos, eles podem se transformar em 5 reais, em 10 reais, em 20 reais, em 30 reais, e esse por aí vai, gente. Então assim, vai depender do seu aporte. Os aportes, né, é o dinheiro, né, que você coloca, que você investe para receber os dividendos. Então eu chamo de aporte, né? Eu chamo não, é chamado de aporte. Então eu fui lá aportando, né, todos os meses sem falhar. Fui separando meu dinheirinho e colocando lá nos meus investimentos sem falhar, para que aquele pequeno montante se tornasse um montante maior, né? Então eu estou fazendo isso hoje, estou lá, ó, como uma investidora iniciante, estou aqui para mostrar para vocês que é possível. Muita gente não acredita que isso é possível, mas é possível. Eu também não acreditava, mas depois que eu comecei a estudar com mais afinco, eu peguei nos livros, peguei, né, várias palestras, eu assisti vários vídeos, eu fiz cursos e hoje estou fazendo uma pós-graduação em educação financeira para entender melhor no mundo dos investimentos. Estou muitíssimo feliz. Não tenho palavras assim para agradecer de ter conhecido esse mundo, porque isso traz um pouco de paz, sabe, gente? Traz assim um pouco de tranquilidade, saber que a gente pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sem precisar pensar, nossa, mas e o salário? Cai hoje? O salário cai amanhã? E o boleto vai vencer hoje? O boleto vai vencer amanhã? Não, não tenho dinheiro para pagar. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus, aquela conta. Quebrou a geladeira. E agora? Sabe? Então, eu tenho feito isso, eu tenho estudado bastante para eu entender que existe uma outra forma de viver, né? As pessoas acham que só tem aquela forma de viver, mas existe uma outra forma de viver também. E quando eu saio na rua, que eu encontro com as pessoas, que eu converso com as pessoas só falam isso. Que, ai meu Deus, eu não tenho dinheiro, o boleto e o dinheiro, e olha, é uma chuva de lamentações, e eu entendo muito bem, porque eu já tive nesse lado, né? Eu já tive ali. E hoje não, hoje eu me ponho em outro lugar, um lugar de acolhimento. Então, quando eu converso com alguém, eu sempre agora exponho meu trabalho, né? Comecei também há pouco tempo, né, gente? Eu exponho meu trabalho, eu tô seguindo com alguns clientes, né, em andamento. Então, eu tô muito feliz atendendo aí meus clientes aos pouquinhos. Eu quero muito dar resultado para eles, porque eu me entrego 100%, meu comprometimento é 100%, e eu espero do cliente também um comprometimento de 100%, porque se ele não tiver comprometimento, ele não vai chegar lá no objetivo dele, né? Porque a gente trabalha em prol do objetivo dele, porque eu trabalho em prol do meu objetivo, então eu corro atrás para mim, porque eu já aprendi e eu ensino as pessoas a correrem atrás dos seus objetivos e realizarem os seus sonhos, né? Seja qual for eles, sabe? Então eu converso muito, né, na sessão de alinhamento que eu faço no início com o cliente, eu converso para entender qual fase da vida financeira que o cliente está, para entender o que ele precisa, e eu apresento a proposta para ele e sigo ali com o que ele se sentir mais confortável, né? E aí ele começa a se tornar um investidor. E tem gente também, gente, que vem conversar comigo que não está pronto ainda, não está pronto para ser um investidor,
tá com a vida toda enrolada, sem planejamento, sem organização, tá zoneada, a vida está zoneada. Mas aí o que eu faço? Eu apresento a minha mentoria de planejamento e organização. Porque aí o que eu faço? Eu apresento para ele, trago clareza para a vida dele, né? Onde que faz que ele tá, mostro para ele as ferramentas que a gente pode usar, o que a gente pode mudar, né? O que a gente pode transformar ali na vida dele, e a gente vai trabalhando juntinho, vai trabalhando. E ele, o cliente, consegue caminhar com as próprias pernas, consegue entender e consegue fazer sobrar um dinheiro no final para ele seguir. Se caso não sobrar dinheiro, a gente também usa outra estratégia para ele fazer dinheiro, e aí ele conseguir aí ser um investidor mesmo assim, tá? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou tentando nesse meu projeto aqui do canal do YouTube postar um vídeo aí, 2 vídeos por semana, né? Estou tentando e acho que eu vou conseguir. Eu espero aí que eu tenha bastante conteúdo para compartilhar com vocês. Depois eu quero mostrar números, mas por enquanto eu vou falar, né, sobre essas questões, né, do iniciozinho. Mas mais para frente eu quero mostrar números. Eu ainda não aprendi como é que faz, mas eu tenho que aprender mais para poder mostrar para vocês, né, os resultados, dividendos, né, que é muito legal essa parte também. E eu espero que você se sinta muito motivado a estar aqui comigo e começar a investir, começar a estudar, né? Coloca o pezinho lá, mas estuda, pessoal. Não faça nada se não souber, porque eu li no livro, acho que eu já falei isso, eu li no livro lá do Barsi, que ele falou que as pessoas perdem dinheiro na bolsa. Não sei se foi no livro do Barsi ou se foi ele mesmo falando, mas ele falou, só perde dinheiro na bolsa de valores quem não sabe o que está fazendo. Tá bom? Então, por isso que a gente precisa ter muito conhecimento e buscar conhecimento, fonte de inspiração em tudo quanto é lugar, mas principalmente estudar para não ser enganado por ninguém, tá bom? Então, um beijo para vocês. Não esquece, gente, curta o vídeo para apoiar o canal, se inscreve aqui para receber os próximos vídeos e me acompanhar aqui, tá bom? Nessa jornada, vem crescer junto comigo, que depois vocês vão ver lá na frente como que vai estar. E eu te espero no próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Tchau!